Você já parou para pensar sobre o significado das imagens de santos na Igreja Católica? Muitas vezes, essa prática gera questionamentos, especialmente quando lemos passagens bíblicas como a de Êxodo 20, 4-5, que proíbe a criação de imagens de escultura para adoração. Mas, será que isso realmente se aplica às imagens de santos? Vamos explorar essa questão com curiosidade e buscar um entendimento mais profundo sobre esse tema. Primeiro, é fundamental saber que a Igreja Católica não adora as imagens de santos, mas sim venera essas imagens como símbolos. A adoração, segundo a Igreja, é algo reservado exclusivamente a Deus. As imagens de santos, portanto, não são objetos de culto, mas sim representações visíveis de pessoas que viveram de maneira exemplar, seguindo os ensinamentos de Cristo. O foco não está na imagem em si, mas na vida santa da pessoa que ela representa. Isso é importante porque, ao olhar para uma imagem, o católico lembra do exemplo de fé, virtude e amor de um santo, o que pode inspirar sua própria caminhada espiritual. Agora, você sabia que a Bíblia, na verdade, apresenta exemplos de situações em que Deus manda fazer imagens? Sim, isso pode parecer surpreendente à primeira vista. Mas, no Antigo Testamento, encontramos instruções divinas para criar figuras. Um exemplo claro está em Êxodo 25, 18-20, onde Deus manda Moisés fazer imagens de querubins de ouro para adornar a Arca da Aliança. Esses querubins não eram adorados, mas faziam parte de um cenário sagrado, que representava a presença de Deus com seu povo. Outro exemplo curioso aparece em Números 21, 8-9, quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. O objetivo dessa serpente não era de ser adorada, mas sim usada para curar os israelitas, que haviam sido mordidos por serpentes venenosas no deserto. O ato de olhar para a serpente curava as pessoas, mas não porque a serpente tinha poder em si mesma, e sim porque era um sinal de fé e obediência ao que Deus havia instruído. Esses exemplos bíblicos mostram que a criação de imagens ou figuras não é em si errada, desde que tenha um propósito claro e específico. Na Igreja Católica, as imagens de santos seguem esse princípio. Elas têm a função de nos lembrar do exemplo de santidade e amor de pessoas que, como Cristo, viveram para o bem dos outros e para a glória de Deus. E, por que a Igreja faz isso? As imagens ajudam os fiéis a se conectarem com os santos, que são vistos como intercessores. Não significa que a Igreja substitua Cristo, mas que os santos, pela sua proximidade com Deus, podem orar por nós, assim como pediríamos a um amigo para orar em nosso favor. Isso não é algo novo. Na verdade, a ideia de intercessão está presente desde os primeiros tempos da Igreja. Em resumo, a veneração dos santos e o uso de imagens na Igreja Católica não tem a intenção de violar o mandamento de Deus, mas sim de ajudar os fiéis a se aproximarem mais de Cristo, olhando para exemplos concretos de santidade. As imagens são como pontos de referência na jornada espiritual, lembrando-nos de que é possível seguir o caminho de Jesus com amor, dedicação e fé, em vez de ser um ato de idolatria. O uso dessas imagens é uma forma de buscar inspiração e fortalecimento na fé. Fascinante, não é?